Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. E vamos à nossa mensagem de hoje. Peço que você tome nota do título, que tem por nome: Entendendo a diferença entre o reino de Deus e o paraíso. O reino de Deus é diferente do paraíso. O reino de Deus é um viver em Cristo. É aqui, nesse plano terreno. Como diz o apóstolo Paulo, se tornando um só com Ele. É um andar no Espírito, que todo cristão deve desenvolver. É um viver na verdade. Ouvir, crer e viver. Quem assim procede está no reino de Deus. Assim é o reino de Deus. Como bem diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 14, verso 17, eu peço que você abra até nessa evidência. E assim diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aqui podemos até descartar, a chamada Santa Ceia, que é realizada nas igrejas religiosas, pão e suquinho de uva. Para alguns, participando dessas cerimônias, estão vivendo no reino de Deus, estão participando do corpo de Cristo. Quando isso acontece, então, claramente aqui, já de imediato, a palavra que o apóstolo Paulo diz, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. E mais adiante você vai entender acerca dessa justiça que Paulo está falando aqui. Quem está no reino de Deus está vivendo a justiça. E por viver essa justiça, ela tem paz, ela tem alegria no Espírito Santo, no coração. Então o reino de Deus, lendo essa evidência, também me faz lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo, ditas aos fariseus. Como diz lá em Mateus, Jesus até os advertiu, os escribas e fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós nem entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. E nos dias atuais não é diferente. A religião tem tido o mesmo comportamento dos escribas e fariseus. Fecham o reino de Deus diante dos homens, porque a sua doutrina, os seus ensinos, faz com que muitas pessoas fiquem cauterizadas na mente para a verdade. Uma mente fechada, um coração que tem dificuldade de reconhecer a palavra que pregamos, a graça de Deus, que não tem espaço para uma nova mensagem. Assim está o coração de muitas pessoas cauterizadas, uma mente fechada. Como Paulo diz, o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. O Deus desse século é a religião. Então, a religião, com suas campanhas, com suas correntes, com seus amuletos, tem
sido uma porta fechada para o reino de Deus. Tem atrapalhado muitas pessoas. E a graça de Deus, louvado seja o nosso Criador, ela nos conduz a reinarmos em vida. É importante termos lido essas palavras do Senhor Jesus Cristo, advertindo os escribas e fariseus, porque nos dias atuais se faz o mesmo. Para termos mais entendimento, amado, das palavras do apóstolo Paulo, era necessário ouvir e ler essas palavras de Jesus. E Paulo diz claramente que o reino de Deus é justiça. Pergunto eu, a mentira é um fruto da justiça? Claro que não. E assim está a religião, com as cerimônias realizadas em seus templos, em suas igrejas, conduzindo muitos ao erro doutrinário, apegando-se a objetos, como se a presença de Deus estivesse dentro desses objetos. Ou seja, estão fechando o reino dos céus diante dos homens, com suas campanhas, com suas correntes e com seus amuletos. A verdade, sim, bem diferente da mentira, a verdade promove a justiça. Não só a justiça, como também a verdade produz alegria e paz. A verdade promove esses frutos que Paulo disse que quem está no reino de Deus está vivendo na justiça, na paz e na alegria. Na alegria, na certeza de sabermos que somos anjos, que estamos salvos, libertos de todo mal. Somente a justiça, a verdade promove essa alegria, essa paz em nosso coração, essa certeza que somos anjos, que estamos salvos, que estamos libertos de todo mal e que temos ao nosso favor Deus, o nosso Criador, como também Cristo Jesus, e assim como também os seus santos anjos, como diz a palavra de Deus, que são conservos nossos. Quem está vivendo no reino de Deus tem esse conhecimento e sabe que a sua vida está cercada sim, não pelo mal, como é pregado na mentira, mas sim cercada pelos anjos de Deus, e a nossa vida totalmente sendo dirigidas pelo Espírito, como diz a palavra de Deus. Os que são nascidos do Espírito são guiados pelo Espírito. Tudo isso é o reino de Deus. Esse conhecimento nos dá paz, nos dá alegria, nos dá segurança. Essa justiça que Deus estabeleceu, a nova aliança, o Evangelho da Graça, promove em nosso coração paz e alegria. E vejamos o que diz o apóstolo Paulo em Hebreus, na sua epístola aos Hebreus, capítulo 12, verso 28. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo acerca do reino de Deus. Hebreus, capítulo 12, verso 28. E assim diz: recebendo nós um reino inabalável, veja que já recebemos, já possuímos esse reino. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Aqui diz para que venhamos reter a graça. Por quê? Porque somente o Evangelho da Graça desperta esse reino que está dentro de você. Somente o Evangelho da Graça desperta a mente de Cristo para entendermos a sabedoria que estava oculta há muito tempo atrás. E hoje, nos dias atuais, se revelou aos seus santos, aos filhos de Deus. Como disse, a religião nos dias atuais tem fechado o reino de Deus, o reino dos céus diante dos homens. A graça não.
Por isso que Paulo diz: retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. E a graça, todo aquele que a pratica está ausente dos ensinos religiosos, como também ausente da lei de Moisés, porque a graça é justamente isso, a ausência da religiosidade, a ausência da lei de Moisés. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que têm ouvido a graça de Deus, mas por estarem com a sua mente cauterizada por tantos ensinos religiosos, com tanta religiosidade no coração, tomam o errado como certo e o certo como errado. Assim está a religião. Em vez de promoverem paz e alegria nos corações, promovem choro, medo do inferno, dos demônios, como também sofrimento, com suas campanhas, com suas correntes, tirando tudo que as pessoas têm. Venda seu carro, venda sua casa, venda seu botijão, venda seu fogão, para que você venha sacrificar e receber de Deus a bênção que você tanto almeja. Como se Deus se vendesse. A graça não ensina nada disso. Você tem que comprar a Deus, que você tem que comprar o milagre. O milagre acontece, amado, quando nós nos relacionamos com Deus, não por interesse, mas por amor. Aquele que se relaciona com Deus por amor, fazendo Ele ou não, o amor permanece. Respondendo Ele ou não às nossas orações, a pessoa continua amando a Deus. E com um coração assim, desse jeito, você acha que Deus não responde? Responde muito. Como Deus diz, né? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e porei a salvo. Então, quem está vivendo no reino de Deus, esse fruto, o amor, ele tem que estar funcionando. Infelizmente, a religião cega as pessoas, os tornando interesseiras, vendendo as bênçãos de Deus por dinheiro. Assim tem feito a religião. Ou seja, o mesmo comportamento dos fariseus e dos escribas. Não entram no reino dos céus e nem deixa entrar os que estão entrando. Então, para concluirmos, amado, o reino de Deus está em cada um de nós. É a presença do Senhor. E esse poder, ele é despertado com o Evangelho da Graça, com a palavra da justiça, com o Evangelho da salvação. Como diz em Atos, capítulo 20, verso 32, que diz exatamente isso. Vamos a essa evidência, Atos, capítulo 20, verso 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, ou seja, a justiça, a palavra da justiça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Somente essa palavra, o Evangelho da Graça, tem um poder para despertar em você a espiritualidade, a paz, a alegria, a justiça. E assim eu recebo, amado, você que me ouve através desta mensagem, você se apegando com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais você venha se desviar. Porque essa palavra, o Evangelho da Graça, que vai te conduzir a reinar em vida, ou seja, alguém que está no reino de Deus, de fato e de verdade, tomando posse das misericórdias de Deus, do serviço dos anjos, de respostas de suas orações. Assim acontece. Com relação ao paraíso, é fácil entender a diferença entre o reino de Deus e o paraíso.
Lembra do ladrão, o ladrão na cruz, ao lado de Jesus? Jesus no centro, um malfeitor à sua direita e outro à sua esquerda. Vejamos o que falaram quando foram juntamente com Jesus crucificado. Vejamos as palavras de Jesus, Lucas, capítulo 23, verso 43. Lucas, capítulo 23, verso 43. Vamos ler do verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, um lugar de onde viemos e para onde voltaremos. Porque Paulo diz que a nossa pátria está nos céus. E é justamente o que ele diz isso. Ele diz isso em Filipenses, capítulo 3, verso 20. Vamos a essa evidência. Já entendemos acerca do reino de Deus. Entendemos que é nesse plano terreno, se alimentando da verdade, da palavra da justiça, do Evangelho da graça de Deus, que a espiritualidade cresce em cada um de nós. Os frutos do Espírito se manifestam por conta da comunhão com a palavra da verdade. Vejamos também mais essa evidência acerca do paraíso. Filipenses capítulo 3, verso 20. E assim diz: Pois a nossa pátria está nos céus. Paulo aqui está afirmando, hein? Paulo aqui está trazendo uma afirmação. Da onde que somos, da onde que viemos. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então Paulo aqui, amado, claramente diz: olha, a nossa pátria está nos céus. Nesse plano terreno, somos passageiros, usufruímos do poder de Deus, por estarmos no seu reino, usufruímos do seu perdão, por conta da justiça. Hoje entendemos que fomos perdoados e esse perdão nos salvou. Mas com relação ao nosso espírito, a origem dele é o paraíso. E para lá um dia voltaremos. Está bem claro aqui, amado, porque diz que Jesus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então aqui está a diferença entre o reino de Deus e o paraíso. Aqui eu me despeço e deixo meu abraço do seu amigo pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Um abraço a todos. Até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você
você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.